Programa Doutor Saúde, um oferecimento. Argo Construtora, Academia Ponto 1, Multiscan e Unique Laser. Programa Doutor Saúde, porque a informação é a melhor forma de prevenção. Bom dia! No ar, o programa Doutor Saúde. E como o programa tem um foco na prevenção, hoje vamos tratar de um assunto muito importante, não é isso, doutor? Vanessa, a gente vai falar sobre prevenção de acidentes no trânsito, principalmente porque a gente está vivendo a década do trânsito, ou seja, a Organização Mundial de Saúde instituiu esses próximos 10 anos, desde 2009, como um período que a gente vai ter para prevenir de mortes no trânsito. Pois é, hoje você vai conferir um bate-papo do Dr. Tanguy com o Dr. Paulo Paiva, cirurgião que operou a Miss Brasil, Débora Lira, que sofreu um grave acidente e hoje está recuperada. E também nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia do Espírito Santo, Dr. Marcelo Rezende, que vai explicar o que a sociedade tem feito para ajudar na prevenção desses acidentes. E para fechar o assunto, o Dr. Tanguy dá dicas e orientações sobre o assunto. Tudo isso depois da vinheta. Na virada do ano de 2011 para 2012, nós sofremos um susto, quando a nossa Miss Brasil, a Débora Lira, sofreu um acidente de carro. Mas por sorte, ela estava usando cinto de segurança, Vanessa. E hoje ela se encontra totalmente recuperada e vai ter um papo com o Dr. Tanguy e o cirurgião que a operou, o Dr. Paulo Paiva. Vamos conferir? Todas as vezes que a gente fala em acidente de trânsito, a gente tem que lembrar antes do acidente, na prevenção, que é o fator mais importante. Mas quando o acidente acontece, que é inevitável, a gente precisa dos nossos anjos, ou seja, as pessoas que vão nos socorrer, vão nos ajudar. Eu queria saber do Dr. Paulo Paiva, que é neurocirurgião, e atendeu a Débora Lira, a Miss Brasil, que é capixaba, e passou por todo esse período de recuperação. E é isso que a gente vai ver um pouquinho da história do que aconteceu. Tudo bom, doutor Paulo? Tudo bom, Tanguy. Qual é a importância do atendimento adequado, Paulo? Olha, é fundamental para salvar a vida e para prevenir lesões mais graves durante o acidente. Por exemplo, no caso da Débora. A Débora foi uma politraumatizada, com várias lesões e lesões potencialmente graves, que poderiam levar à perda da vida. Ela foi atendida prontamente por um serviço altamente especializado e altamente importante, que é o SAMU, que prestaram esse atendimento com imobilização da paciente, com precauções para que não houvesse agravamento das lesões que já existiam, e o transporte feito imediato, levado para um hospital de referência especializado em trauma, onde existem vários profissionais de saúde, neurologista, neurocirurgião, ortopedista, cirurgião geral, bucomaxilofacial, cirurgião vascular. Esse pessoal todo está presente, a ortopedia, estão presentes plantão presente no Hospital São Lucas 24 horas por dia. Paulo, normalmente todos esses serviços aqui no estado são prestados através das cooperativas. Sim, desde 1994 ou 96 que as cooperativas foram fundadas e prestam assistência nos hospitais públicos. Essas cooperativas são formadas por médicos que atuam em hospitais particulares e de convênios. Então, no Hospital São Lucas você vai encontrar profissionais de alto gabarito que vão atender a esses pacientes politraumatizados de uma forma até muito mais rápida do que em muitos hospitais privados. Paulo, uma coisa interessante no acidente que envolveu a Débora foi o seguinte, a respeito de que ela estava usando cinto de segurança.
Só que uma passageira do banco de trás não estava usando o cinto. E qual foi a consequência disso? A consequência é que as lesões da Débora foram agravadas quando essa paciente foi projetada por cima da cabeça da Débora. E ela acabou tendo uma fratura da Ela coluna cervical. apresentou uma fratura por hiperflexão da coluna cervical e que precisou ser feita uma cirurgia de fixação, uma artrodese cervical, porque esmagou um corpo vertebral. Ela deu muita sorte até de não ter perdido a vida ou até mesmo de ter ficado tetraplégica. Exatamente, né? Ela deu sorte de ser bem atendida na hora do acidente, bem imobilizada, e no hospital a cirurgia foi feita em tempo hábil, para que durante transportes não ocorresse agravamento da lesão. Sim. Então vamos conversar um pouquinho com a Débora, né, Débora? Hoje a gente já pode ver, tem quanto tempo já do acidente, Débora? 8 meses já. 8 meses. E você praticamente já teve uma recuperação quase que completa, né, Débora? Com certeza, graças a Deus não ficaram sequelas. Tem um pouquinho ainda da questão da sensibilidade da mão direita. Sim. Mas isso até mesmo o Dr. Paulo já disse, que é algo que vai voltar com o tempo. Acredito que em 1 ano já tenha voltado. Mas sequelas graves mesmo, eu não tive nenhuma. Tanto físicas quanto psicológicas. Você já está voltando a trabalhar, já está dizendo que vai ter um programa agora também na televisão, né? Pois é, já estou retomando já a minha agenda. Devagarzinho, né? Até mesmo para as pessoas se acostumarem, porque muitas pessoas achavam que eu tinha parado. Sim. Que eu parei, que eu morri, que eu estava quieta. E não é assim. Então agora eu estou retomando minha agenda. Graças a Deus tem aparecido muitos trabalhos. E estou feliz assim com a recuperação. E nesse tempo todo, Débora, o que foi feito? O que você fez de recuperação? Eu fiquei 3 meses com o pescoço imobilizado. Sim, por causa da cirurgia, né? Por conta da cirurgia. Tive que ter repouso absoluto, até porque eu não conseguia. A clavícula, eu fraturei a clavícula direita também. Sim. E eu não conseguia ficar em pé por conta dela, então eu tinha que ficar sentada, deitada. E fiz também fisioterapia durante uns 3, 4 meses. Sim. E agora, há quanto tempo que você voltou a trabalhar, voltou à atividade realmente? Posso te dizer que minha vida voltou mesmo, aquela coisa do tipo, comecei do zero, certo. Recomeçei tem uns 4 meses. 4 meses. 4 meses. Então que ótimo. Então tava quietinha. Né? E assim, e uma das coisas que a gente fala em termos de prevenção é que você estava usando o cinto de segurança, né, Débora? Exato, eu estava usando o cinto de segurança, sempre usei, sempre tive essa questão mesmo dessa consciência, né, de poder usar por questão de segurança. E até mesmo o que o Paulo disse, eu acredito que o atendimento que eu tive logo no início, logo no princípio, foi primordial para que tudo desse certo com a cirurgia, tanto a do Dr. Paulo e a laparotomia. Sim. Então, fica aí a dica para vocês, usem o cinto de segurança, tenham todos os fatores de prevenção e se infelizmente acontecer um acidente, pode estar certo de que aqui no nosso estado nós temos profissionais à altura para cuidar de você. As marcas da vida ficam nas lembranças, nos trazendo emoções. A Clínica Unique Laser conta com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, como depilação a laser e modernos tratamentos faciais e corporais, sempre com acompanhamento médico e nutricional, destacando-se como um dos melhores centros de medicina estética do Espírito Santo. Clínica Unique Laser. Ame a sua idade. Apague as evidências. Se fala em acidente de trânsito, a área da ortopedia está intimamente interligada. Não é isso, doutor? Vanessa, 80% dos acidentes de trânsito, quando tem vítimas, eles acabam indo para o ortopedista. Então nós fomos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia do Espírito Santo, Dr. Marcelo Rezende, e a gente vai conferir uma matéria no qual a gente tem um totem que indica o número de mortes que aconteceram desde 2009 no nosso Brasil. Quando o assunto é trânsito, nós não podemos deixar de esquecer uma especialidade, a ortopedia, que está intimamente relacionada à prevenção e ao tratamento dos pacientes que acabam sendo vítimas de trânsito. Estamos aqui então com o Dr. Marcelo Rezende, que é ortopedista, presidente da SBOT, Espírito Santo, especialista em joelho.
que veio falar um pouquinho qual a importância da prevenção hoje no trânsito, Marcelo. O acidente de trânsito hoje, ele faz mais vítimas do que uma guerra. Recentemente, guerra do Golfo, guerra do Afeganistão, nós temos mais vítimas, quase 500 mil desde 2009, quase 500 mil vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Sim. E qual a importância da prevenção, da educação da população, Marcelo? A prevenção do acidente de trânsito começa na educação da população. Toda a sociedade civil hoje ela já vislumbra a preocupação com isso e já estuda maneiras de começar essa educação desde a infância, com a criança na escola. Infelizmente, o poder público ainda não atentou para isso ou ainda não viabilizou que isso fosse possível. Se você começa a ensinar a criança aos 5 anos de idade a maneira dela se comportar no trânsito, você vai ter adulto, um condutor de forma diferente. Marcelo, atualmente a gente está vivendo a década do trânsito, né? É uma prevenção mundial que se tem a respeito dos acidentes. E aqui no Brasil, o que a Sociedade de Ortopedia, o que a SBOT tem feito para orientar a população? O papel da SBOT nesse momento tem sido de educar a população, seja com campanhas de ação social, campanhas no trânsito, com panfletos que nós fazemos a divulgação, folders que a gente possa estar utilizando, como nós já fizemos aqui no estado, a campanha durante o Carnaval Sem Trauma, a campanha do cinto de segurança, a própria instalação desse totem. Quem viabilizou isso foi a sociedade, junto com a SESV, que foi a patrocinadora do totem. Sim, e assim, quais medidas efetivamente a gente pode falar com a população que vão ajudar a reduzir os acidentes e prevenir que o acidente aconteça, que ele tenha um dano menor? Com certeza, uso de cinto de segurança, quantidade correta de passageiros. Durante a campanha do Carnaval Sem Trauma, o que nós observamos é que nós tínhamos mais passageiros em algumas situações do que o permitido. 7 passageiros num carro que comporta 5, né? Uso da moto, uso da consciência, uso do capacete, respeitar as leis de trânsito, isso é fundamental. O motorista, o carro, ele é uma extensão do braço do motorista. Se você tiver um motorista, se você tiver uma pessoa tensa, estressada, preocupada, correndo no dia a dia, isso vai se transformar na sua maneira de conduzir o veículo. Recentemente nós tivemos uma pessoa muito próxima, colega, que foi vítima de um acidente de trânsito na Rodovia do Sol, e as 2 filhas dele que estavam no carro, o carro capotou diversas vezes e não tiveram um dano porque estavam utilizando do cinto de segurança. São várias as histórias que nós temos de relatos de pacientes, e a cadeirinha ela salva a vida se for utilizada da forma correta. Marcelo, muito obrigado pelas orientações. Obrigado. Siga então todas as dicas e viva muito melhor. Você sabia que hoje os acidentes de trânsito são uma causa importante de morte? Eles matam mais do que, por exemplo, o câncer e a hipertensão juntos. Então, a gente vai ter que ter fatores para se prevenir. A Organização Mundial de Saúde lançou em 2009 a década do trânsito. Por quê? No mundo inteiro morrem em torno de 1,3 milhões de pessoas por ano. Aqui no Brasil, para a gente ter uma noção, morrem 40 mil pessoas por ano. Ou seja, dá mais ou menos 110 pessoas por dia. E qual é a grande preocupação? Essas pessoas elas têm em torno de 15 a 29 anos, ou seja, uma faixa produtiva da nossa sociedade. Lembrando também que 90% dos acidentes de trânsito são por falha humana, ou seja, são preveníveis, se a gente tiver certos cuidados. Um fator importante que a gente tem que lembrar é da velocidade. Existe um estudo que diz o seguinte: quando você reduz em média 5% a sua velocidade, os acidentes eles são 30% menos graves. Então, a redução da velocidade média como um todo, ela é um fator muito importante na prevenção. A gente tem que lembrar também alguns dados a respeito da cadeirinha. A gente tem que lembrar que todas as crianças, desde o recém-nascido até 10 anos de idade, devem usar a cadeirinha. A cadeirinha ela previne em 70% o risco de morte em crianças e em 80% o risco de morte em bebês, se você tiver um acidente. Já falando nos motociclistas, quando você usa o capacete, você tem um risco de 40% menos de morrer quando você tiver um acidente.
e 70 a 80% de ter lesões menos graves, ou seja, se você tiver um acidente, as suas lesões poderão ser curáveis. E além de que, a gente tem que lembrar do cinto de segurança, a importância, todo mundo deve usar o cinto de segurança. Você reduz em 60 a 70% o risco de morte durante um acidente. Lembrando também que o passageiro do banco de trás também deve usar o cinto de segurança. Que tal garantir beleza também aos seus cabelos? Então, participe da promoção da Vanity. Os 5 primeiros que ligarem para o telefone que está passando aí no seu vídeo vão garantir um kit de manutenção com óleo de argan no conforto da sua casa ou no seu salão de preferência. Então, corra, não perca tempo. Pegue o telefone, ligue para os telefones que estão passando aí no seu vídeo, né? Comente que está assistindo ao programa Doutor Saúde, o quadro de beleza assinado pela doutora Patrícia Frisso, ganhe o seu kit manutenção com óleo de argan e garanta a beleza dos seus cabelos. E assim finalizamos mais um programa Doutor Saúde. Nosso principal objetivo é trazer orientações para que você continue saudável, continue bem com a sua família e vivendo cada vez melhor. Pois é, gente. Nem todo mundo tem a sorte aí, né, da nossa Misa Débora Lira, então por esse motivo, atenção no trânsito, vamos usar o cinto, se beber não dirija, fica aí a dica do programa Doutor Saúde e até semana que vem. Até semana que vem, todo sábado aqui, 10h15 na TV Capixaba. Saúde pra você. Saúde pra vocês.